Irmãos e irmãs, boa noite a todos. Vamos iniciar esse nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Evangelho de hoje, João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade, vos digo que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então continuou: em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, Sr. Vicente. Que bom que o senhor já está aí, né? Nos acompanhando aí. Gente, Jesus, como sempre, ele encultura, né, a palavra. Ele estava falando a criadores de ovelhas, homens simples, pessoas simples. Claro que naquela época toda família tinha suas ovelhas, né, que criavam. Uns tinham 10, outros tinham 15, outros tinham 20. Bom, cada um tinha uma quantidade de ovelhas. Então ele encultura a palavra para chegar ao coração desses homens. Coloca dentro da realidade das pessoas que estão ali na sua presença naquele momento. Então ele coloca na realidade dessas pessoas, enculturando a palavra, trazendo esta parábola, né, para que eles entendam. A preocupação de Jesus é que esses homens entendam dentro da sua realidade a palavra de Deus, a salvação que Jesus vem trazer. Deus, na pessoa de Jesus, luta, né, todas as forças para que entendamos a sua palavra e, entendendo, vivamos a sua palavra para alcançar a vida eterna. Então ele fala das ovelhas, né, do redil. O que é o redil? O redil é um lugar onde à noite todos os criadores de ovelha colocavam as suas ovelhas, todas juntas, para que elas ficassem protegidas dos lobos, do frio, né? Então à noite recolhiam em um lugar cercado, todas as suas ovelhas. Não tinha 15, eu tinha 5, eu tinha 10, eu tinha 20. Cada um tinha uma quantia de ovelhas. Deixavam tudo junto, lá naquele lugar que era chamado de redil. Ao amanhecer, cada um ia buscar as suas ovelhas. E como é que era feito isso? Como é que sabiam qual era de quem? Quem cria ovelha sabe que a ovelha reconhece a voz do seu dono. Então cada um chegava na porta ali do redil e chamava as suas ovelhas e elas seguiam fielmente o seu dono. Aquelas, elas sabiam reconhecer a voz do seu dono, não seguiam um estranho. O estranho chamava, saía somente as dele, as ovelhas que pertenciam a ele. As outras ficavam no redil. Aí quando chegava o outro, chamava aquelas ovelhas que pertenciam àquele homem e saíam. É incrível, mas é uma habilidade, né, que a ovelha tem. Ela reconhece o chamado do seu dono. Então, Jesus faz esta comparação, né? Como nós estamos no Evangelho desde domingo, né, o bom pastor, e essa semana vai ser falado do bom pastor, que é Jesus. Ele se coloca como dono das ovelhas, e o redil é o mundo onde nós vivemos, né? Estamos aqui no redil. E aí vem o dono das ovelhas na porta do redil e chama as suas ovelhas. E aquelas que são dele reconhecem a voz do seu pastor
e o seguem. Ele vai à frente e elas vão seguindo. A grande pergunta que esse evangelho nos traz aqui de cara, já de início, é que pastor estamos seguindo? Será que estamos ouvindo a voz de Deus? Será que estamos escutando a voz de Deus que nos chama? A voz de Deus que chama cada um de nós, né? Veja que o pastor chega no portão do redil, chama e suas ovelhas reconhecem a sua voz. Será que estamos reconhecendo a voz de Deus que chama por nós, que chama, que clama por cada um de nós? Eu tenho uma preocupação profunda em não nos perder, em nos ganhar, né? Deus quer nos ganhar, Deus quer ganhar a cada um de nós, nos levar para a salvação, nos levar para a vida eterna, nos levar para o lugar onde vale a pena, né? Deus quer salvar a cada um de nós, Deus quer nos salvar, Deus quer que o sigamos, que andamos atrás deles. Mas qual é a medida, né? Qual é a medida? Qual é a medida? Qual é a medida de Jesus? Por isso ele fala assim: eu sou a porta das ovelhas. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer. É a partir dele que é o caminho nos caminhos de Jesus, nos caminhos do Senhor, nos caminhos da salvação. É a partir de Jesus que encontra a salvação. O que Jesus quer nos esclarecer aqui, e o que a preocupação de Jesus é que não ouçamos a voz do estranho. A preocupação de Jesus é que não busquemos a seguir aquele que não é ele, ouvir uma voz estranha e se pôr a seguir. Ouvir uma voz que não é dele, uma voz verdadeira do pastor, que é ele, o bom pastor, né? Ele não é apenas o pastor, ele é o bom pastor. Então a preocupação de Jesus é que nós não sigamos vozes erradas, né? Quantas vezes a gente segue vozes erradas, né? Tomando caminhos errados, seguindo o pastor errado, seguindo a palavra errada. Qual é a medida? Jesus diz assim: a porta é estreita, porque ele é a porta. E para passar pela porta eu tenho que me desapegar de tudo aquilo, todos os meus bens materiais, de toda a minha ganância, o meu egoísmo. Eu tenho que me desapegar de mim mesmo, né? De eu mesmo, renunciar a mim mesmo, como diz o próprio Jesus, para pôr-se a segui-lo, para pôr-se a seguir a sua palavra. A vida dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus, é feita de renúncias, né? Ela é cheia de renúncias. Eu tenho que renunciar a muita coisa do mundo para que eu possa abraçar as coisas de Deus. Eu tenho, para me pôr a seguir a Jesus, eu tenho que reconhecer a voz dele como Senhor da minha vida. O que é reconhecer? É fazer aquilo que Jesus manda, é fazer aquilo que Jesus nos coloca no seu Evangelho, na sua palavra, é viver a palavra de Deus. Isso nos faz reconhecer a voz do pastor verdadeiro. Esta é a grande verdade deste Evangelho. Reconhecer a voz do pastor verdadeiro, não do ladrão. Ele fala: aquele que entra pela janela, né, por outro lado, é ladrão, salteador, né? E ele mesmo fala aqui, no final do Evangelho, ele diz: quem entrar por mim, sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O Senhor nos oferece vida e vida em abundância, vida sem fim. A proposta de Jesus é uma vida sem fim, uma vida que não termina, uma vida que continua depois dessa, uma vida que é a vida eterna, que nos leva à salvação. Agora, se eu seguir outras vozes, que não é a voz do Senhor, eu não vou encontrar a vida eterna. Eu vou encontrar, como diz o próprio Jesus aqui, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Jesus está dizendo aqui o seguinte, que quando ele vier, aqueles que escutaram a sua voz, que estão o seguindo, vão para as pastagens, quer dizer, vão para a vida eterna. Mas muitos de nós, infelizmente, não ouvimos a voz do pastor, não reconhecemos a voz do pastor. Muitos de nós seguimos a voz do estranho, do ladrão, do assaltante, né? Daquele que não entrou pela porta, né? Daquele que chamou as ovelhas também, mas não entrou pela porta, né? E Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O Senhor nos anuncia, o Senhor nos avisa, né, de todos aqueles que subirão de outra forma, que chegarão até nós, não pela porta que é Jesus, com a verdade da palavra do Evangelho, para nos conduzir realmente à vida eterna, mas enganar, né, como diz a própria palavra também, lobos na pele de cordeiro, né, vestidos de santidade, vestidos até mesmo com a própria palavra de Deus, tentando seduzir as ovelhas a outro lugar,
não as pastagens, que é a salvação, mas para destruí-las, para usufruir de tudo aquilo que a ovelha possui, mas só tirar dela e não dar a ela aquilo que o verdadeiro pastor, que é Jesus, dá, que é a vida eterna. Jesus acolhe. Então, a preocupação de Jesus é que ouçamos a sua voz, que ouçamos o seu chamado, que reconheçamos a Ele. E a grande pergunta que a gente se faz hoje, será que na minha vida, será que eu estou ouvindo o pastor verdadeiro? Será que eu estou ouvindo a Jesus? Se a gente olhar para a nossa vida hoje e comparar a nossa vida com os evangelhos, com a palavra de Deus, será que a gente pode dizer assim, nossa, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou seguindo Jesus, eu estou seguindo o pastor verdadeiro, eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu posso olhar para a minha vida, eu comparando com o evangelho e dizer, estou dentro, estou seguindo, Jesus está à minha frente? Será que a minha conduta, minha maneira de ser, falar e agir é de seguimento a Jesus? É de uma pessoa que segue a Jesus? Ou será que eu estou ouvindo a voz de um estranho e seguindo um estranho que está me levando não para a vida, mas para a morte, né? Está me levando para o fim, para o precipício, né? Para a escuridão eterna. Se a gente olhar para a nossa vida hoje, analisando profundamente conduta, palavra, vida, que eu faço, que eu sinto, que eu vivo, será que eu posso dizer que estou caminhando atrás de Jesus? Será que eu posso visualizar Jesus na minha frente? Será que eu estou passando pelos caminhos que Jesus passou e passa hoje? Será que eu passo visualizando o caminho da minha vida? Eu consigo passar e observar que à minha frente está Jesus me guiando nos meus passos? Será? Ou eu estou andando por caminhos tortuosos, por caminhos escuros, seguindo um ser estranho, algo que não vem de Deus, uma conduta diferente daquela conduta de Jesus? Essa é a grande pergunta desse evangelho de hoje, meus irmãos. Eu fico abismado com a preocupação de Jesus em que as pessoas o sigam corretamente para que Ele possa salvá-los, né? Eu fico abismado com a preocupação de Deus com a sua criação, que somos cada um de nós. Realmente Deus nos faz seus filhos. Realmente Deus nos trata como filhos. Realmente nós vemos nesses evangelhos a ansiedade de Deus, o medo que Deus tem, se podemos dizer assim, que Deus tem o medo de nos perder. Porque a única coisa que Deus não pode, gente, é nos obrigar a segui-lo. Ele pode nos apontar o caminho, Ele pode nos deixar falar conosco, deixar a sua palavra, anunciar a sua palavra, mas não pode nos obrigar a segui-lo. Essa é a grande preocupação de Deus. Eles têm que nos conduzir, não à força, mas por nossa própria vontade. Deus tem que fazer brotar dentro de nós a vontade de segui-lo. Esse é o grande problema. Tem que partir de mim. Eu tenho que ter vontade de seguir Jesus, de seguir seus passos, de ouvir a sua voz. Por isso, esse evangelho nos faz refletir. Jesus realmente é o pastor da minha vida? Ou eu vivo uma hipocrisia? Ou eu vivo uma religião de igreja? Ou eu vivo uma religião de culto? Né? Uma religião de obrigações? Eu vou lá, faço a minha parte, pronto, acabou, está tudo certo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos dê o verdadeiro conhecimento da vontade de Deus em nossas vidas. Deus abençoe a todos.